cada vez mais vivermos um compromisso com o Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje, por termos oportunidade, o privilégio de Te adorar. Senhor Deus, que a Tua graça se fundamente nas nossas vidas, na nossa mente, para vivermos de modo gracioso. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais do Teu amor, da aliança que o Senhor fez conosco e de como nós devemos estar comprometidos contigo. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 3 aspectos desta aliança que Deus fez conosco, uma aliança irrevogável, onde só Deus investe. E Ele não nos obriga a investir nada. O primeiro aspecto é que a promessa é uma aliança de Deus. A aliança que Deus fez conosco estava na forma de promessa. No versículo 15, Paulo diz que fala como homem. Por que ele fala como homem? Porque ele vai dar uma ilustração de como era feito um acordo, uma aliança entre os romanos no período do século I. E ele continua: ainda que uma aliança seja meramente humana, e aqui ele vai comparar uma aliança entre homens, um acordo, um contrato entre homens, e o acordo que Deus fez com os homens. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Uma vez confirmada, uma vez assinado aquele pacto, aquela aliança, não pode se voltar atrás, no período romano. Hoje tem outras leis, é claro, hoje você tem um período onde você pode cancelar o contrato, mas dentro daquele período do primeiro século, no período de cultura romana, esse era o princípio. Se você fez um acordo, colocou lá sua assinatura, você não pode voltar atrás, você não revoga, e nem pode acrescentar coisa alguma. A aliança também é vista como um testamento. Depois de estar feito o testamento, você não pode voltar atrás, porque a pessoa partiu e o testamento ficou, e ele tem que ser cumprido. Você também não pode acrescentar algo ao testamento, ele já foi autorizado por aquele que fez o testamento. Então o apóstolo, ele está querendo mostrar aos crentes da Galácia que Deus fez uma aliança conosco. E se as alianças humanas, os acordos humanos entre os homens são honrados, quanto mais o acordo que Deus fez conosco. Olha então o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Aqui ele muda de aliança para promessa. Porque a promessa que Deus fez a Abraão é uma aliança. Esta aliança nós chamamos uma aliança incondicional. Por quê? Porque não há condições para o homem, para que o homem receba tal aliança. Ela só tem condições por parte de Deus, não tem condições por parte do homem. Esta aliança foi dada e feita com Abraão, como nós vimos semana passada, em Gênesis capítulo 12, essa aliança da promessa. Na verdade, ela foi realmente fechada em Gênesis capítulo 15, quando fala ali que Abraão tinha que partir uns animais, um para uma banda, outro para outra, e ali ele tinha que passar pelo meio dos animais. O acordo, naquele período de Abraão, século 18 a.C., era que se eu ia fazer um contrato com alguém, nós dois passávamos pelo meio dos animais partidos. Porque se um de nós quebrasse o acordo, o contrato, podia ser um contrato de uma compra de uma terra, de troca de animal, um acordo. Se nós quebrássemos, ou quem quebrasse, seria partido ao meio como aqueles animais. Abraão, então, partiu esses animais ao meio. Mas ele não passou pelo meio dos animais. Somente Deus, na forma ali de um fogareiro fumegante, passou pelo meio dos animais, simbolizando que só Deus se comprometia neste acordo. Abraão não precisou se comprometer. E dentro deste acordo que foi sinalizado em Gênesis 15, já anunciado em Gênesis 12, está a promessa do descendente. A bênção que viria a todas as nações da terra, a partir de um descendente de Abraão, que esperava-se que fosse Isaque, mas não foi. E depois esperou-se que fosse Jacó, mas ainda não foi Jacó. E também não foi Judá, mas era da tribo de Judá. E a cada vez que nascia um descendente de Judá, se esperava que seria o Messias, e ele não chegava. Então o Evangelho é exatamente o anúncio da chegada deste
descendente deste Salvador. Quem viveu no Antigo Testamento como Abraão foi salvo pelo sangue de Cristo. Mas crendo no futuro, crendo que no futuro o Messias morreria pelos meus pecados, faria-se maldição, como nós vimos domingo passado, faria-se maldição para que eu não fosse maldito por Deus e condenado ao inferno. E foi o que Jesus fez. Hoje, nós não somos malditos por Deus porque cremos no que já aconteceu, pela fé na palavra de Deus e a convicção que o Espírito Santo de Deus colocou nos nossos corações de que o Salvador veio, o Senhor Jesus Cristo, e morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o apóstolo, quando fala no verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele quer frisar que foi um descendente. Era um homem que nasceria de Abraão. Veja como foi o plano de Deus para a salvação do homem. Logo depois que ocorreu o pecado, em Gênesis 3, no verso 15, Deus amaldiçoando a serpente, Satanás, ele diz que vem um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas quem seria esse descendente? Caim matou Abel. Caim não era de Deus, Abel sim. E agora, veio Sete, com Sete se começou a adorar a Deus, mas ele ainda não era este descendente. Aí tem toda uma genealogia de Adão, para saber de onde viria o descendente. E um dos poucos justos descendentes de Adão foi Noé, mas Noé ainda não era o descendente. Dos 3 filhos de Noé, Deus se apegou a Sem. De Sem vem os semitas, e Deus escolheu um desses semitas, que foi Abraão, que era um idólatra, e Deus o chamou para dele formar uma nação que proclamaria a salvação aos perdidos na antiguidade. E o que Paulo está dizendo é: Deus fez uma promessa na forma de aliança, de um acordo, e essa promessa não depende do homem, não depende de você ser bom, não depende de você fazer boas obras, só depende de Deus morrer numa cruz pelos seus pecados. Quem faz um acordo que só perde, só investe e não recebe nada em troca? Ou vocês acham que nós podemos dar algo em troca a Deus por tudo que Ele fez na cruz e por tudo que Ele ainda faz por nós hoje? Irmãos, nós não podemos oferecer nada em troca a Deus. A nossa vida ainda é muito pouco. A nossa vida ainda é muito pouco. O Senhor fez um acordo, uma aliança conosco, onde Ele se compromete e Ele cumpre. E qual é o nosso nível de compromisso com o Senhor? No verso 16, quando Paulo fala de que foi feita essa promessa acerca de um descendente e não de vários descendentes, é porque Paulo está querendo mostrar que a salvação não é para os judeus somente. Não é só ser judeu, descendente de Abraão fisicamente, que eu sou salvo, porque na época esse era um pensamento muito comum. Hoje, no nosso meio, isso é estranho, né? Não sei se tem alguém aqui que é judeu, mas não é comum na nossa cultura, mas talvez esteja pegando no meio evangélico acreditar que por eu frequentar uma igreja evangélica, eu sou salvo. Isso é um engano. Igreja não salva ninguém. É somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não creu, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e seja salvo pelo Senhor. Porque, na verdade, não é frequentar uma igreja que lhe fará salvo. Não é frequentar uma igreja que lhe fará mais perto de Deus. Você pode estar numa igreja, frequentando até assiduamente, está longe de conhecer o Senhor. É o que Paulo está combatendo. Os judeus acreditavam que aquele sistema de salvação por obras era de Deus. Paulo acreditava que o que ele vivia era a vontade de Deus, quando na verdade sabemos muito bem que não o era. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo faz uma relação do seu currículo vitae. Paulo mostra que ele era dos judeus o melhor. Tanto que ele sobrepujava aqueles que eram mais velhos que ele. De descendência, ele era da tribo de Benjamim.
Sabe quais as 2 tribos que ficaram mais preservadas depois dos 2 cativeiros? A tribo de Judá e a de Benjamim. E ele diz, hebreu de hebreus, genuíno, judeu não misturado. Segundo a lei, ele era fariseu, o mais rigoroso. O apóstolo Paulo, então, ele estava no ápice da sociedade judaica. Ele tinha todas as obras para ser o futuro Gamaliel naquele período. Um grande rabino. E muito, você vê pelo teor das epístolas do apóstolo Paulo, como ele argumenta tentando mostrar a vontade do Senhor. Mas, naquele mesmo capítulo de Filipenses 3, Paulo diz que considerou tudo como refúgio. Tudo sobra. Porque ele entendeu, quando caiu daquele cavalo, vendo a luz de Cristo, que a salvação é só pela fé, que o ser humano não tem obras para apresentar, que é pura graça de Deus, não é por mérito humano, porque não somos bons, somos carregados de pecado, e o pecado está no nosso coração. Então, pela graça de Deus, o Senhor abriu os nossos olhos e nos alcançou. Os judeus não podiam crer que a salvação era só ser descendente de Abraão. Não, porque a salvação é pela promessa feita a Abraão e ao seu, no singular, descendente. Quem é esse descendente? No Antigo Testamento eles estavam esperando, mas quando chega o Novo Testamento, a nova aliança, sabe-se que esse descendente é Jesus, o Filho de Deus. E Paulo está argumentando porque ele quer mostrar que a justificação é somente pela fé. E no final do verso 16 ele diz, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo é a terminologia, o nome grego para Messias. Tanto Messias como Cristo significa ungido, o escolhido de Deus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 7, diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E é o que Paulo está falando aos Gálatas, é o mesmo teor que ele está falando aqui em Romanos capítulo 9. Somos salvos pela promessa, promessa do Salvador, dada desde os tempos antigos e que é garantida, não por nós, mas por Deus, porque quando Deus promete, Ele cumpre, Ele fez um acordo, um pacto, e é por isso que nós seremos salvos pelo poder de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque foi Deus quem garantiu, porque se dependesse de mim, manter minha salvação, eu já tinha perdido, porque eu ia quebrar o acordo. Deus conhece a nossa natureza tão bem, que Ele não permitiu que nós fôssemos parte do acordo, porque senão perderíamos a nossa salvação. Porque nós não iríamos cumprir, iríamos pecar e íamos perder. Então tudo ficou garantido no sangue de Cristo. No dia que você pecar, cometeu o pior pecado que você possa imaginar na sua mente, arrependa-se e peça perdão. Entregue ao Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados, você que creu no Senhor Jesus, peça perdão e continue a sua caminhada como servo de Deus na terra. Não se culpe. Por quê? Mas como pode? Se eu sou pecador, eu não devo me culpar? Não, porque Jesus morreu para levar a sua culpa. Podemos viver felizes, apesar de pecadores, porque o Senhor carrega esse fardo, e é um fardo. Lembra quando você se converteu? Você lembra daquele dia que você vivia com um fardo pesado? Sugestão, leia aquele livro, O Peregrino, de John Bunyan. Quem não leu, leia, porque é um livro muito interessante e fala desse fardo. O pecado é um fardo. É terrível, causa tristeza, causa insegurança, causa sofrimento, sentimento de culpa. Junto de tudo isso, aí vem depressão, né? Vem uma baixa autoestima e uma série de mazelas junto com o pecado. Mas no dia em que Jesus chega na sua vida, caem as escamas dos seus olhos, você se arrepende dos pecados e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o fardo cai. E você pode viver mais tranquilo, mais feliz, embora pecador. Mas por quê? Porque Jesus carregou o seu pecado. É exatamente isso. Ele se tornou maldito por você.
Esse é o genuíno evangelho. Tristes nós ficamos porque pecamos e devemos ficar tristes. O apóstolo ficava tão triste com seus pecados, Paulo, que ele se esmurrava. Claro que isso é uma metáfora, mas demonstra a disciplina dele para que ele não fosse reprovado naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava. Devemos ficar tristes por causa do nosso pecado, mas não com sentimento de culpa, porque Jesus, o sangue de Cristo, tem o poder para carregar toda a nossa culpa. Veja então como o Senhor foi maravilhoso para conosco. Olha o verso 17, Gálatas 3,17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, qual era o ensino que os judeus estavam trazendo para as igrejas da Galácia? É que se você crê em Jesus e guardar a lei de Moisés, você será salvo. Se você tiver obras, você será salvo. Mas o argumento de Paulo aqui é: a aliança da promessa, ela foi feita 430 anos antes de ser promulgada a lei de Moisés. É muito parecido com o argumento anterior de que Abraão creu quando nem havia lei ainda. O que é que Paulo está querendo dizer? A aliança da promessa é superior à aliança da lei. E a lei era uma aliança? Era. A lei também era um pacto, era um acordo entre Deus e os homens. Só que esse acordo, ele era diferente. Ele era condicional. Por quê? Porque haviam condições. Como são essas condições? Se o crente obedecer à lei de Moisés, Deus te abençoa. Se o crente não obedecer à lei de Moisés, Deus te amaldiçoa. É a lei da bênção e da maldição. Essa era a lei. Agora, Deus é tão misericordioso que o Senhor dava oportunidade, dava chance para que o povo se arrependesse. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, a gente ouve falar sobre o cativeiro babilônico. Não é uma profecia, é Deus dizendo que se o povo não fosse obediente à lei, viria um povo de outra nação, de outra língua, mataria seus filhos, tomaria sua lavoura e os tiraria da terra. Deus já disse isso em Deuteronômio. E se cumpriu muitos séculos depois. Por que demorou tantos séculos? Mesmo o povo pecando e não querendo ouvir a voz dos profetas, dos pregadores de Deus. Deus é paciente. Deus tem misericórdia. Não se engane. Você que é crente, conhece o Evangelho. A graça de Deus. Sabe da verdade. Mas não quer compromisso. Não obedece o Senhor. Não quer saber de Deus, e nada acontece. Estou vivendo bem, graças a Deus que tudo jóia, né? Nada aconteceu comigo. Deus é paciente. Deus, ele aguarda, ele dá chance, ele dá oportunidade. Não pense que Deus se esqueceu dos seus pecados. Principalmente você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e siga ao Senhor. Deus fez uma aliança irrevogável com você, onde só Deus investe. E o investimento foi alto, o sangue de Jesus. E qual o nosso investimento? Tudo que nós dermos para Deus, não paga, não cobre, não chega nem a arranhar o preço necessário para pagar a dívida que temos com o Senhor. Por isso que é pela graça, a graça de Deus. E então esta aliança da promessa, confirmada por Deus, ela foi confirmada 430 anos antes da lei ser dada, em Êxodo capítulo 20. Então você faz essa contagem desses 430 anos de Jacó, porque se você fizer de Abraão, vai dar mais de 600 anos. Então, na verdade, o apóstolo Paulo nem foi tão meticuloso aqui. Ele contou apenas a partir de Jacó. E essa aliança foi dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, ele conta de Jacó até o período da lei ter sido dada e reflete aproximadamente estes 430 anos. Ou seja, antes de haver lei, já foi promulgada uma aliança da promessa, um acordo que Deus fez com o homem para salvar o homem. E o que é que Deus ganha com isso? Nada. Nada. Simplesmente ele dispensa amor. Ele dá e não quer absolutamente nada em troca, porque nós não temos o que oferecer para ele.
verso 18. E aqui ele fala de outro elemento importante dentro da salvação, a nossa herança. Verso 18 de Gálatas 3 diz: porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Essa herança se refere à vida eterna, a tudo que nós vamos herdar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Se essa herança provém da lei, então ela não vem da promessa. Lembra, a lei também é uma aliança, mas é aquela aliança onde eu tenho que obedecer a lei, não para a salvação, mas para a minha santificação. A aliança da promessa não, ela é para a salvação. Então, se eu confundir as coisas e acreditar que a minha herança eterna provém da minha obediência, estou perdido, porque em algum momento eu vou desobedecer à lei do Senhor. O que Deus está dizendo é que a nossa herança eterna é garantida pelo acordo, a aliança da promessa que Deus fez desde Abraão, de Isaac, de Jacó, chegou até Davi e veio na chamada nova aliança, quando Jesus ele começa o cumprimento desta nova aliança na sua morte e ressurreição. A promessa é uma aliança de Deus, ela foi dada desde antes de Abraão, e o ícone aqui é Abraão. O Senhor, ele não cobra nada de nós. É um Senhor generoso, amoroso, bondoso. Mas não pense que Ele está distante. Ele está muito perto. Não pense que o Senhor é surdo ou cego. Ele sabe tudo o que nós fazemos. Mas Deus não quer pessoas que o amem pelo medo. Ele quer pessoas que o amem porque Deus amou primeiro. Ele quer que nós aprendamos esse tipo de amor. Não por coação, não por medo, não por terrorismo, não. Mas pode chegar o dia que, se você não é um servo obediente do Senhor, não tem compromisso com Deus, aí o Senhor, Ele vai lhe ensinar, como Ele ensinou a tantos homens de Deus que não tiveram compromisso com Ele. Um segundo aspecto desta aliança é que a lei existe por causa do pecado. E a promessa existe para a salvação. Então aqui, os judeus, eles erraram, porque eles trocaram as coisas. Eles acreditaram que a salvação era por obras, e era pela lei, quando na verdade, a função da lei é ressaltar o pecado. Alguns dizem assim: você tem um campo de milho, aí as crianças passam, e ninguém pega o milho. Mas se você botar uma placa, não pegue o milho, aí as crianças vão lá e vão pegar o milho. Mas essa ilustração ela está errada. Na verdade, as crianças pegam o milho, mesmo sem a placa. O que a placa faz, ela só é colocada porque as crianças já pegam o milho. Roubam, né? O milho. Então, a lei é a placa. E a placa ressalta o pecado. A lei ressalta o nosso pecado. Se não houvesse lei, nós acharíamos que todos nós éramos muito bons, muito justos, muito corretos, estaríamos fazendo tudo certo. É por isso que existe a lei de Moisés para os judeus, e existe toda a Escritura para nós observarmos o nosso procedimento de vida. Lá em Gálatas 3,19, há a resposta de uma pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? Se a lei não é para salvar, se a aliança da promessa é superior à da lei de Moisés, qual a razão de ser da lei? E Paulo responde, olha como ele é didático, ele pergunta e responde: foi adicionada por causa das transgressões, ou seja, dos pecados. A lei foi colocada por causa dos pecados, para que houvesse uma regulação dos pecados, para que o homem percebesse o que é o pecado. Se eu não leio a palavra do Senhor, que para nós funciona como lei, eu não vou perceber a seriedade do pecado. Alguns dizem assim: não, Deus é mais severo no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Não é verdade? Mas veja, alguém no Antigo Testamento morreu por mentir? Mas no Novo, sim. Quem? Ananias e Safira.
Morreram porque mentiram. Eles mentiram para o povo da igreja, não foi? Mas lá é dito que eles mentiram a Deus, porque envolviam as coisas de Deus. Olha como isso é sério. E a gente só sabe que a mentira é um pecado terrível, porque a lei ressalta isso. E se nós não observarmos a Escritura, vamos ignorar a orientação de Deus contra o pecado. Mas e por que Deus quer que nós estejamos observando tanto essas orientações contra o pecado? Porque a sua infelicidade e a sua tristeza e o seu problema é fruto do pecado. Não é culpa de Deus. O povo está morrendo de fome, outro povo está morrendo na guerra. A culpa é do homem. Mas Deus não é soberano? É. Mas quem matou foi o homem. Dentro da soberania de Deus, Deus administra até o pecado do homem. Mas é do homem o pecado, não é de Deus. Quando nós obedecemos à lei do Senhor, que foi adicionada por causa das transgressões, nós vamos ter uma vida melhor. Mais tranquila, mais abençoada, uma família estruturada, dependendo de Deus. Mas quando deixamos a lei do Senhor de lado, não vamos perceber o nosso pecado. E aí vamos viver de qualquer forma e de qualquer jeito. E ainda no verso 19, foi adicionada por causa das transgressões. Vocês vão decorar essa parte, né? Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Então a lei, ela tinha uma função: ressaltar os pecados até que viesse o descendente. Quando esse descendente viesse, não era mais necessário observar todos os aspectos da lei, porque aí entraria noutra etapa do povo de Deus. E esse descendente veio. A lei, diz aqui, foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A gente não vê isso claramente na Escritura, como é que os anjos promulgaram a lei? Porque a lei, quem deu a Moisés foi o Senhor, lá no Monte Sinai. Moisés estava no monte, Deus nos céus, e de alguma forma aquelas duas tábuas desceram a Moisés. Acredita-se que os anjos, isso não está na Bíblia, acredita-se que os anjos trouxeram essas tábuas e entregaram a Moisés. E Moisés promulgou a lei para o povo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a lei é inferior à promessa. Quando a lei foi dada, os anjos, se realmente foi assim, trouxeram as tábuas para Moisés, e Moisés proclamou para o povo: havia um mediador. Mas a promessa, houve mediador? Sim ou não? Não, porque Deus falou diretamente com Abraão. Deus não colocou um mediador, como no caso Moisés. Deus falou pessoalmente para Abraão, fez aliança pessoalmente com Abraão. Veja a importância da aliança da promessa. Deus não deu como fez no caso com a aliança da lei, dando-a a Moisés. Talvez para nós esse argumento não seja tão significativo, mas para os Gálatas isso era muito relevante. Veja então como a lei mostra que existe pecado em nós. Como a lei mostra que o pecado escraviza o homem. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 20, vamos observar alguns versículos da Epístola de Paulo aos Romanos. Diz assim, Romanos 3, 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. É muito claro, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. No caso aqui, obras da lei de Moisés. Onde está a lei de Moisés na Bíblia? Em Êxodo, a partir do capítulo 20, todo o livro de Levítico, boa parte do livro de Números e quase todo o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é considerado também o livro da lei. Muitas vezes, quando se fala da lei, se está pensando só no livro de Deuteronômio, em vários contextos aqui do Novo Testamento. Mas a lei não justifica. Por quê? Qual é a função da lei? Dar o pleno conhecimento do pecado. Para nós, hoje, não temos só a lei, nós temos toda a Escritura, e ela vai mostrar o que é pecado. E o nível de Jesus, a exigência de Jesus é elevadíssima.
Se você lê bem o Sermão da Montanha, você lembra disso. Você não precisa matar uma pessoa para cometer assassinato. Basta você, na sua mente, se irar contra aquela pessoa. Jesus está dizendo que o pecado de um assassinato ali, um homicídio, é tão grave quanto eu, na minha mente, me irar e ofender ao meu irmão. Tão grave quanto. Olha a ética de Jesus. Para o crente, irmãos, não precisa de vigia, entende? Não precisa ter alguém me obrigando a cumprir a lei. Para os crentes, basta ele conhecer aquela lei e ele vai seguir e obedecer. Não importa qual seja a lei, de onde seja essa lei, se é de trânsito, se é uma lei que refere-se à questão política, se é uma lei do Estado, do município, é lei, vou cumprir. Só não cumprirei uma lei se ela ferir o Evangelho. O Evangelho é superior a qualquer lei. Aí pode me prender, pode nos prender, né? Ou outra coisa mais. Então esse é o propósito da lei, dar pleno conhecimento do pecado. Esse é o propósito da Escritura, mostrar o nosso pecado. Tem vários propósitos, é claro, a glória de Deus, adorar o Senhor, mas no contexto que nós estamos falando, é isso. Olha Romanos capítulo 5, verso 13, outro texto de Romanos 5, 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, quando não há lei, o povo esquece do pecado. Imagina aí, pastor, somos crentes maduros, precisamos mais de pregação. Vamos fazer o seguinte, para não ter muito transtorno, nem cansaço, vamos estudar a Bíblia em casa, cada um na sua casa. A gente marca um encontro mensal. E aí a gente debate o que é que a Bíblia está falando. Pensou? Será que isso vai funcionar? Acredito que não. Porque eu acredito que nós vamos relaxar na leitura da Escritura. E eu acredito que nós vamos esquecer um pouco do que é o pecado. E vamos viver de qualquer forma e de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque somos pecadores. Apesar de salvos e redimidos, uma nova natureza nós temos, mas ainda somos pecadores. Se descuidar, volta para a lama. Sabia? Por isso temos que andar na disciplina do Senhor, que não é severa, que não é terrível. Essa palavra disciplina é meio pesada, né? Mas que não é severa, é amorosa. O Senhor é paciente, o Senhor perdoa, o Senhor carregou a nossa culpa. Agora não pode também é o crente viver pecando descaradamente e não está nem aí. Aí não dá. Você não está honrando ao Senhor, nem glorificando o nome dEle. Então, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Essa é a função da lei, ressaltar o nosso pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pensando ainda na função da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Né? E é interessante, só lembrando, o Novo Testamento estava sendo escrito. Paulo fala que a lei, referindo-se ao Pentateuco, talvez até aos escritos dos profetas. Mas a ideia é que é a Bíblia dele. Então a função da lei não é salvar ninguém. Vou cumprir tudo que tem na Bíblia para eu ser salvo. Não dá certo. Você não vai. Agora, se eu pela Escritura me arrepender dos meus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, aí sim eu serei salvo. Porque a salvação é baseada na aliança da promessa. Promessa esta que foi para um descendente, Cristo. A bênção que viria e veio a todas as famílias da terra, e quem nele crê não será confundido. Será salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Então veja o que Paulo está dizendo. A lei, o que diremos, pois? É a lei pecado? Não. Mas ela me ajuda a conhecer os meus pecados. Porque se não tivesse escrito, não cobiçarás, eu não saberia o que é esse pecado de não cobiçar. Porque o ser humano, nós somos especialistas em driblar a nossa consciência
e o nosso pecado. Isso a gente chama de racionalizar o pecado. Nós racionalizamos o pecado. Nós cometemos certos pecados e consideramos pecadinho. E vivemos de qualquer jeito e de qualquer forma e achamos que aqueles pecadinhos não ofendem a Deus. Ofendem, tanto quanto o chamado pecadão. Mas, na verdade, tudo é pecado. Tiago 2,10, se você quebrou um item da lei, você quebrou todos. Todos. E basta um para uma pessoa ser condenada ao inferno. Criança. Nasceu na sua inocência, não sabe distinguir o que é certo e errado. Mas ela tem a natureza do pecado. Um dia, mas ela ainda não pecou. Por que ela não pecou? Porque ela não tem consciência dos seus atos. O pecado é uma obra, não é verdade? Mas no dia que essa criança entender o que é certo e o que é errado, você percebe pelo conceito de mentira. Ela já sabe o que é mentira. Você até se pergunta, né? Pai, quem ensinou essa criança o que é mentira, né? Tem que ensinar o que é verdade, mas mentira não precisa, porque está na genética do pecador. Né? Ninguém ensina a criança a mentir. Ela mente naturalmente, tem que ensinar a dizer a verdade. No dia que aquela criança pecou pela primeira vez, que a gente não sabe qual idade foi, mas foi uma idade muito tenra, aquela criança já está no inferno. E nós temos que pregar o Evangelho desde cedinho. E é muito simples. Você é pecador. O pecado é um crime contra Deus. E a condenação é um inferno. O único caminho de salvação é se arrepender dos pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha, foi menos de 1 minuto. Está vendo? E você pode fundamentar isso na vida de uma criança, para que ela creia, porque a cada dia que passa, ela está no inferno. 1 João capítulo 3, verso 4 diz, todo aquele... 1 João 3, 4, vou esperar vocês irem lá. 1 João capítulo 3, verso 4, diz assim, já abriram, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é desobedecer a Deus, como também é desobedecer a lei de Deus, a palavra do Senhor. E aí, vários versículos vão mostrar exatamente esta realidade. A função da lei é ressaltar o nosso pecado. A lei teria uma duração. A duração da lei vai até quando? Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Mas isso não significa que no período que Jesus ainda não tinha chegado, não tinha nascido, Deus não tinha se feito carne, não significa que a salvação no Antigo Testamento era pela lei. Como é que eu sei que a salvação não era pelas obras da lei no Antigo Testamento? Muitos crentes acreditam que era, mas não era. Por tudo que nós temos estudado aqui, Abraão foi salvo pela fé, justificado. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, todos salvos pela fé, e todos do período do Antigo Testamento. Então a salvação era pela fé, ela era pela graça de Deus, mas a lei conduzia as pessoas à santificação. Estamos agora, irmãos, numa nova aliança. O descendente chegou e já está perto de voltar, o Senhor Jesus Cristo. E entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós temos a igreja. Nós não temos leis civis na igreja. Por exemplo, uma lei civil do Antigo Testamento era com relação ao adultério. Adulterou é apedrejado. Não tinha perdão. Já pensou? Você podia até perdoar, mas tinha pena de morte, na lei de Israel. Não só isso, mas tinha vários outros casos de pena de morte. Um grave filho rebelde. Hoje, se botasse uma lei para apedrejar um filho rebelde, eu já não estaria aqui. E talvez muitos jovens não estivessem, né? Mas naquela época era isso. E aí lá na lei, em Deuteronômio 21, fala que era provavelmente adulto, porque ele seria beberrão, ele seria uma pessoa farrista, usando a nossa linguagem. E aí os próprios pais levariam lá, nas portas da cidade, seria julgado pelo sumo sacerdote, ou o sacerdote que estivesse lá, e todo o povo apedrejaria, para retirar o mal de Israel. Mas nós não observamos essa lei, mas essa lei serve para mostrar o grau de pecado, que para nós hoje é comum. Muitos jovens acham que é comum desobedecer os pais.
Mas para Deus não é comum. Não é, tá dentro dos 10 mandamentos, que é um resumo da lei, está lá. Honrar pai e mãe. Já pensou? Não é comum você desobedecer pai. E não é só até os 18 anos. Não é, se fizer 18 anos, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não. Quando você for sustentado e mantido pelo seu pai e pela sua mãe, você deve obediência ao que seu pai e a sua mãe diz. Ah, mas eu discordo. Se acerte com o Criador. Essa é a palavra de Deus, não é minha. Leia a Bíblia se você tem dúvida. E aí depois você vai conversar com o Senhor. Porque isso é seríssimo, irmãos. O final dos tempos é marcado por uma destas características. Filhos que desobedecem os pais. Já pensou? Mas é só para ilustrar que hoje não se apedreja filho rebelde. Estamos num período em que nós guardamos os princípios da lei. Estamos num período em que nós proclamamos o Evangelho, vivemos na graça nesse sentido, não debaixo destas leis que existiam no Antigo Testamento. Mas o Senhor requer de nós extremo compromisso. Todas as idades, da criança ao adulto, compromisso. Não um compromisso por medo, por temor, por terror, mas o compromisso quando você entende o tamanho do amor que o Senhor fez por você, cunhando uma aliança da promessa, onde você não dá nada, e Ele fez tudo por você, inclusive, e isso é até difícil de falar, inclusive fazer-se homem e morrer numa cruz. Né? Deus na sua eternidade, infinito em todos os sentidos, ele não podia nem ser colocado, Deus, dentro de um recipiente, de uma casa, de um local, porque Ele é infinito até nas dimensões. É um ser que não tem como explicar. O que a gente sabe de Deus está na Bíblia. Não dá para explicar. E esse ser, que é Deus, Ele se autolimitou, fazendo-se homem, e se permitiu ser humilhado pela sua própria criação. Irmãos, não existe precedente para entender, por isso que a gente não entende. Tamanho amor de Cristo por nós. Se nós tivéssemos um mínimo de entendimento, com certeza teríamos uma fé mais forte, uma fé inabalável. E seria um misto de grande alegria, mas de grande tristeza, porque não conseguimos agradar o Senhor. A tristeza do crente tem que ser essa. Qual a sua tristeza? Para a minha tristeza é porque eu não consigo agradar a Cristo como Ele merece. Eu tento, eu quero, mas sempre que eu tento, eu peco. Você já sentiu isso? Entendeu? Porque Ele fez uma aliança irrestrita. Você pode fazer o maior absurdo, mas Ele está pronto para lhe perdoar. Eu não estou querendo lhe incentivar a fazer o absurdo. Até porque o crente não quer pecar, mas ele acaba pecando. E é essa dinâmica que nos leva a amar a Deus e a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 15, fala do fim desse período da lei, não para a salvação, mas a lei ressaltando os nossos pecados. Olha Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus aboliu a lei na forma de ordenança, de mandamento, a lei civil, a lei cerimonial, que estava lá na lei de Moisés. E o que ficou para nós, os princípios desta lei, é o que nós seguimos hoje, pelo menos é o que se percebe dentro da Escritura. Então, nesse sentido, a lei de Moisés, ela não mais é aquela lei que serve para nos guiar hoje, mas sim o que nós temos no Novo Testamento e os princípios da lei de Moisés que chegaram até o Novo Testamento. Jesus aboliu essa lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E em Mateus capítulo 5, verso 17, abolir a lei é o mesmo que cumpri-la através da sua própria morte. Lembra que nós lemos há pouco tempo ainda aqui no capítulo 3 que o Senhor Jesus se fez maldição por nós? Por quê? Em que sentido? Porque quem quebra a lei é maldito de Deus, e o maldito tem que ser morto. Olha Mateus 5,17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Olha, Jesus não era subversivo. Jesus não chegou e disse, agora vamos apagar tudo que Moisés colocou no Antigo Testamento, vamos apagar tudo dos profetas, vou começar tudo do zero, nova lei, tudo novo. Foi assim que Jesus fez? Não. Ele não veio revogar, apagar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Como é que se cumpre a lei? Quebrou a lei, é morto. Esse é o cumprimento da lei. É maldito de Deus, condenado. Morte aqui, morte eterna. Quando Jesus disse que veio cumprir, eu vim cumprir a exigência da lei, a morte eterna, a todos os homens que Deus escolheu, e eu vou cumprir no lugar deles. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça que entenda, a sua obediência, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Nesse contexto, o fariseu era o padrão. Era o padrão da religiosidade da época, no mundo judaico. Jesus está dizendo, é um padrão muito baixo. É um padrão muito baixo, porque eles usam a lei para a salvação. Tem que obedecer a lei. No caso, falando aqui claramente da lei de Moisés, dos profetas do Antigo Testamento. Mas tem que obedecer para a glória de Deus, visto que já são salvos no nome de Cristo, aqueles que eram salvos no nome do Senhor Jesus. E então, Gálatas 3:20, nós lemos, olha, vá lá para Gálatas agora, capítulo 3, verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que é um versículo um tanto confuso, mas o que esse versículo quer dizer é que o mediador da aliança da promessa é o próprio Deus, diferente da aliança da lei, onde o mediador era humano, era o próprio Moisés. E com isso, Paulo estava querendo dizer aos Gálatas, a aliança da promessa é superior à aliança da lei. Veja então, Gálatas 3:21, outra pergunta, olha como Paulo era didático. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. É muito lógico. Será que existe alguma lei que pode dar vida? Vida aqui no sentido é vida eterna, é salvação? Não existe. Porque a função da lei é ressaltar o pecado. A função da lei é mostrar que eu e vocês estávamos condenados ao pecado. Se houvesse uma lei assim, eu ia buscar a salvação por meio desta lei, mas não existe, porque a salvação é só por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Função da lei, encerrar tudo sobre o pecado. Todos somos pecadores. A lei mostrava isso. Eu tentava cumprir essa lei e não conseguia. Mas aí vem a promessa. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Promessa da bênção a todas as famílias da terra. Promessa de salvação somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Hoje, a palavra de Deus nos orienta com relação aos nossos pecados. Nós que já cremos pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que é que você fez para crer no Senhor Jesus? Nada. E no dia que eu criei, que eu levantei minha mão, eu não fiz algo? O Senhor colocou fé em você. E você reagiu. Mas como é que a gente pode afirmar isso? Efésios capítulo 2, versículo 1. Pode um morto pedir ajuda? Pode um morto pedir para alguém lhe curar? Um morto pode falar e dizer assim, me ressuscite? Não. Mas o Senhor Jesus nos deu vida, mesmo quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Que graça, que aliança. Eu estava no inferno e nem sabia.
E o Senhor Jesus abriu os meus olhos, como abriu os de muitos aqui. A lei existe por causa do pecado e a promessa para a justificação. E o último aspecto desta lei, e vai ser bem rápido, é que a lei ressalta o pecado e nos disciplina para a justificação. Gálatas 3:23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio, aqui, um termo arcaico, que se refere a um pedagogo. Mas o pedagogo hoje é diferente do pedagogo daquele período. O pedagogo, naquele período, normalmente era um grego, aqui no período romano, ele era um escravo, e ele tinha uma função de levar aquela criança do seu senhor para a escola e trazer. Ele tinha a função de ensinar a lição para aquela criança, e se a criança não fizesse a lição, ele disciplinava. Por isso que alguns daqueles que viviam com um aio, um pedagogo, eles queriam logo ficar de maior, né? Queriam logo ter a maioridade, para ficar livre desse pedagogo, porque ele disciplinava, batia pesado, e as crianças da época não gostavam. Então a lei, ela tem essa função, nos conduzir a Cristo, nos disciplinando, nos colocando nos eixos, para que nós entendamos a graça de Deus, o Evangelho, reconheçamos o nosso pecado e creiamos no Senhor Jesus. Essa foi a função da lei. Essa também, hoje, é a função da palavra de Deus, da Escritura, nos conduzir a Cristo e, depois de convertidos, nos ajudar a viver longe dos nossos pecados. Porque sem a Escritura, como identificaríamos os nossos pecados? Você sabia que a gente pode estar cometendo pecado e nem sabe? Já pensou? Nós podemos estar cometendo um grave pecado, a gente nem confessa o pecado, nem sabe que está pecando. Eu acho que esse é o maior medo de todo crente. É não saber que está cometendo um determinado pecado. E como é que eu vou saber? Eu tenho que ler a Escritura. Porque até por pensamento nós pecamos. Gálatas 3:25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, a esse pedagogo, a esse disciplinador. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aí, ó. Antes eu tinha um aio, um pedagogo que me disciplinava. Mas quando chega a maturidade eu me livro do aio, do pedagogo. E agora eu sou filho de Deus, não preciso mais desse pedagogo. Agora, eu, como filho de Deus, tenho o Espírito Santo de Deus, maturidade para ler Bíblia e poder viver de acordo com a vontade do Senhor. Verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha quantas vezes ele repete o nome de Cristo aqui, várias vezes, porque isso é central nessa passagem. E depois que você creu no Senhor, depois que pela fé você se torna filho de Deus, batizado aqui não é só o batismo nas águas. O batismo nas águas representa um batismo onde você está ligado com Jesus, você se reveste de Cristo. É como se você vestisse uma roupa para ficar mais parecido com Cristo. Esta roupa são as obras de Cristo, as ações de Jesus. Um crente, ele não é só um seguidor. Um crente é um imitador de Deus. Veja a nossa responsabilidade. Conseguiremos? É certo que não, porque somos pecadores. Mas o Senhor quer que nós tentemos. O justo viverá pela fé. Tente, mesmo sabendo que você é pecador. Se esforce, porque o Senhor fez uma aliança irrevogável com você e humilhou-se, fazendo-se homem para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Esse é o fundamento da fé, esse é o fundamento da obediência. O pastor nunca vai chegar e lhe obrigar, lhe constranger. Irmão, se ninguém for servir naquele departamento da igreja, não vai ter. Eu espero que eu nunca chegue a dizer isso, porque Deus vai colocar no seu coração o desejo de servir. Porque não é para mim, nem é para a instituição, Igreja Batista Manancial, é para Deus, é para a Igreja de Deus, radicada aqui, nesta localidade, dos convertidos, dos santos em Cristo. Essa é a nossa fé,
E esse deve ser o nosso ministério, de todos nós que fomos resgatados pelo sangue do Senhor. E no verso 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Depois que eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, unido a Cristo pelo batismo, não só o das águas, mas o sentido real do batismo, me revesti de Cristo, não há mais distinção, irmãos. E ele diz isso aos Gálatas, não tem judeu nem gentil. Lembra de hoje de manhã, falamos da fé e como o judeu tinha nojo do gentil, ele nem tocava no gentil. Na igreja de Deus, não deve ter igreja de rico, igreja de classe média, igreja de classe pobre. Não, tem que ter igreja de todo mundo misturado, de todo tipo de raça. Você vai lá nos Estados Unidos, tem igreja de branco, tem igreja de preto. Não pode. Ainda impera um certo racismo, isso é pecado. Como também não pode ter no Brasil igreja de classe, porque o objetivo é que na igreja não haja distinção. As feministas dizem que a Bíblia é machista. Mas olha aqui, né? Não há homem nem mulher, porque na igreja de Deus os dois são iguais, salvos pelo mesmo sangue, têm o mesmo valor, e jamais a mulher deve ser inferiorizada na igreja de Deus, nem num casamento com um homem crente, embora o homem seja o líder e o cabeça, mas ele deve tratá-la como Cristo trata a igreja, morreu pela igreja. O marido tem que sacrificar-se pela sua esposa. E o verso 29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja que ele encaixa esse verso 29 com o versículo 14, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Todos nós hoje somos israelitas, porque o verdadeiro israelita é aquele que tem a fé de Abraão. Somos o povo de Deus, sim, porque o Senhor nos chamou, fez uma aliança irrevogável conosco. Não é só o judeu que é povo de Deus. Também não é só a Igreja Batista Manancial ou Batista Regular que é povo de Deus. É todo aquele que creu nesta mesma fé do crente Abraão. Deus fez uma aliança, um compromisso, onde só Ele se compromete. Qual é o seu compromisso com Cristo? Qual o seu compromisso com Ele? Quantos por cento da sua vida é de Jesus? Naquele dia que você se converteu, talvez você disse: eu entrego a minha vida a Jesus. Aí o tempo passou, aí só deu 20% da vida para Jesus. E o resto... ah, pastor, então eu vou deixar meu trabalho, deixar a escola e viver enfurnado na igreja? Não, claro que não. Mas você vai viver no trabalho e na escola, pensando no Senhor que morreu na cruz pelos seus pecados, para lhe dar vida. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a viver esta fé que observamos na Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela aliança, o acordo que o Senhor fez conosco, mesmo sem nós termos o entendimento do quanto foi caro tal aliança e tal acordo, feito nos tempos antigos e que até hoje chega até nós. Obrigado, Senhor Deus, porque pela Tua graça, sem pagarmos nada, até porque não tínhamos condição, o Senhor nos recebeu como filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos também um amor irrestrito pelo Senhor, pela fé, a depositarmos mais da nossa vida para Ti, para a Tua obra, para a Tua causa, para a glória do Teu nome, para que o Teu Evangelho seja luz no meio das trevas onde vivemos. Dai-nos força para vivermos assim. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.